Falando de comunicação nos tempos de hoje, home office, né, online e tudo mais, e principalmente quando a gente está falando que a gente tem que criar um processo de comunicação com o time Brasil, Portugal ou outro país da Europa, eu queria que você falasse um pouquinho nos dias de hoje, principalmente, quais são as ferramentas ou como que a gente pode exercer isso da melhor forma para liderar e fazer uma boa gestão do nosso negócio. Sim. Bem, eu acho que realmente nós na BTI somos cerca de 30 pessoas aqui no Brasil e estamos todos online, não é? Ainda mais a nossa conexão, enfim, com as outras BTIs é tudo online. Então, eu diria que o mais importante é esta cultura empresarial que nós vamos querer criar. E é muito importante, no outro dia estávamos a ter esta discussão aqui na BTI Brasil, porque a BTI tem uns valores e uma missão que são muito fortes. E no outro dia a nossa equipa brasileira perguntava assim, mas será que esses valores são os valores que nós queremos aqui para o Brasil? Que é uma pergunta interessante que um líder tem que responder, não é? Ou seja, a partir do momento em que as nossas equipas começam a crescer, elas próprias querem se sentir owners, não é? Dos seus valores e querem contribuir e não só receber aquilo que vem da casa-mãe. Então, acho que é muito importante essa escuta, essa vontade de entender o que é que as nossas equipas, os nossos times pensam, para que essa comunicação seja cada vez mais alinhada à internacionalização. Nós podemos ter uma presença forte no Brasil e ir para Portugal, mas perceber se realmente a cultura que nós temos no Brasil é a cultura que nós queremos para o internacional. E isso parece-me que é um fator decisivo para o sucesso das culturas, de uma cultura corporativa multicultural. Obviamente, a parte da comunicação, falando logo do básico, como já devem ter percebido, eu estou no Brasil há 8 anos e não falo português do Brasil porque eu não consigo. Então é assim, e claramente isto é um problema de comunicação que eu tenho, não é? Portanto, eu tenho que falar mais devagar, eu tenho que abrir a vogal, então há uma comunicação que eu diria que é de um idioma diferente, que neste caso, mesmo sendo o mesmo, ele é diferente. Muitas vezes o brasileiro não percebe o português e o português não entende o brasileiro, mesmo tendo uma matriz linguística igual. Então é muito importante nós tentarmos entender se o outro está a entender o que a gente está falando, porque senão é um fio cortado de celular, não é? De telefone. Então esse é o primeiro ponto. O outro ponto tem muito a ver com, por exemplo, na Europa nós temos uma cultura de feedback muito forte e um feedback muitas vezes direto. Eu acho que aqui no Brasil, pelo menos a minha experiência, é que é mais difícil haver feedbacks diretos e, portanto, como é que se criam aqui pontes em que, por um lado, não seja aquilo que acontece em Portugal ou na Europa, não é? E que seja mais adaptado àquilo que acontece, por exemplo, no Brasil. Ou seja, sistemas de feedback, de gestão de performance que realmente reflitam mais a cultura empresarial do país. Parece-me que isso também é outro ponto muito importante. E depois há a própria comunicação da empresa, não é? De dentro para fora, que também me parece muito importante ser feita, e aí o Vinícius com certeza consegue ajudar, que é como é que nós nos posicionamos no mercado. E nós aqui no Brasil, eu gosto de dizer que nós somos uma empresa brasileira. Embora nós tenhamos nascido em Portugal, e estamos em Boston, e estamos em Bruxelas, nós somos uma empresa brasileira. E quando vão para Portugal, isso, a meu ver, é também uma mensagem importante. Embora a nossa matriz esteja no Brasil, nós somos uma empresa portuguesa. Porque acho que isso cria cada vez mais essas pontes entre um lado e do outro de uma forma muito mais equilibrada para aquilo que pode ser o sucesso da internacionalização. Então, estes 3 pontos, para já. Que bacana, hein? Que bacana. A gente está falando muito de cultura, né? E isso para a gente é importante. Para uma empresa, a cultura é essencial. E quando a gente está falando de 2 países, aí fica um outro desafio também, né? Como é que a gente trabalha essa questão de cultura? Vinícius, você é especialista em comunicação. Você tem que se comunicar com o teu time, você tem que liderar.
mas você também tem a comunicação com todos os seus clientes e hoje em dia a comunicação ela tem que ser rápida, tem que ser ágil e tudo mais. E quando a gente está falando de Brasil, Portugal, outros países, na internacionalização, me conta um pouquinho da tua experiência aí e principalmente, gente, das dicas dele, né, que é especialista, então vamos lá. Eu vou começar respondendo a tua pergunta com uma afirmação de um amigo nosso que está sentado em algum lugarzinho por aqui, que é o Hugo Santos. Ele sempre falou, comunicação não é o que eu digo, é o que o outro entende, né? Então, eu acho que a gente tem que partir do princípio de que comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. E é natural que as pessoas e as empresas tenham dificuldade de se comunicar, né? Muitas vezes porque não conseguem transmitir aquela informação de uma forma clara. Então, às vezes, é até melhor que você seja um pouquinho mais redundante do que você ser superficial demais e dar margem para a interpretação. Isso quando a gente fala de uma diferença que, por mais que nós tenhamos o português como a língua mãe, mas nós temos muitas diferenças na forma de se comunicar, pode ser realmente um grande desafio. Se a gente trazer essa mesma visão para a comunicação empresarial, né, vamos usar o marketing aqui dentro desse contexto, isso vai trazer para você outros desafios também, né? Porque não é só a questão de você se comunicar diretamente com o seu cliente. Você está tendo que comunicar o posicionamento da tua marca em um novo mercado, né, que tem todos esses desafios não só linguísticos, mas culturais, como a gente costuma dizer, né? E isso dentro da empresa também acontece. Quando a gente estava preparando esse painel, eu fiz questão de questionar algumas pessoas, né? O que vocês esperam ouvir dentro de um painel sobre liderança no dia de hoje? E um dos tópicos que foram levantados foi justamente a diversidade, né? Então, a diversidade de pessoas, de gêneros e tudo mais. Quando a gente está falando de uma empresa que está querendo internacionalizar, o quanto se torna ainda mais desafiador e necessário você olhar pela diversidade. Porque senão você não vai conseguir se comunicar com outro país, com outra cultura, com outra variação do mesmo idioma, se você tiver um padrão muito fechado do que a sua empresa tem já nativo dentro dela, né? Então, para mim, quando a gente olha a cultura e hoje em dia a gente olha a diversidade, a gente está falando sobre liderança nos dias atuais. Para mim, seria uma dica aí, antes de até falar de ferramenta, seria uma dica realmente de postura empresarial, a gente entender isso se a gente está querendo olhar e viver um mundo global. Tem que fazer parte da agenda, né? E aí, aproveitando esse gancho e a presença da Renata, eu queria até que ela contasse para a gente a experiência dela, quando a gente está falando de diversidade, Brasil e Portugal, como que você entende aí essa tratativa ou o momento que cada país tem tratado essa questão de diversidade? Por favor, Renata. Sim. É muito interessante porque até eu vir para o Brasil, eu nunca tinha tido uma consciência tão formulada da agenda da diversidade. E quando eu cheguei ao Brasil, eu fui desafiada pelo governo britânico para fazer a estratégia de diversidades para a América Latina. E mas o que é uma estratégia de diversidade? Portanto, eu nem sequer pensava nisso como uma questão. E realmente comecei a entender que a diversidade aqui no Brasil ela é muito mais alargada do que na Europa, exatamente porque a diversidade a nível, obviamente, de género, racial, e quando falo de racial, um espectro muito alargado, não é? Desde descendentes africanos até indígenas, portanto, até imigrantes europeus e também japoneses, portanto, há realmente uma diversidade muito, muito grande, mas eu senti na pele muita questão da diversidade de género, porque eu vim para um cargo de liderança forte, aliás, a cônsul-geral era mulher e eu era mulher também, como cônsul-geral adjunta. E eu, na altura, pensei, bem, eu realmente tenho que ter aqui um papel forte e juntei-me à Luísa Trajano, nas Mulheres do Brasil, exatamente para tentar entender o movimento de género feminino aqui no Brasil e que pautas eram estas, muito numa tentativa de entender, numa primeira fase, de entender exatamente que desafios eram estes que o Brasil tem e que eu depois estou a ver que tem em muitos outros lugares, e como é que, eventualmente, eu poderia agregar a isso. Então, tornei-me bastante ativista, não é? Eu na altura, levei as Mulheres do Brasil para a Inglaterra, que hoje em dia tem 600 mulheres brasileiras como parte da rede. Desenvolvi um programa de mentoria
de estágios para o governo britânico na área de trazer jovens negros estagiários com bolsa para estudar inglês, que era um dos desafios que nós vimos, mas vim principalmente, que é agora a área que eu trabalho mais, por exemplo, mulheres em conselho. A percentagem é realmente muito, muito baixa no Brasil, quando comparado com outras realidades, nomeadamente europeias. E, portanto, sou também ativista em vários grupos, nomeadamente no IBGC, de trazer mais mulheres para o Conselho. Portanto, o que é que eu acho? Acho que o Brasil é muito mais vocal do que qualquer outro país que eu tenha estado, ou seja, as mulheres têm uma força enorme a trazer esta agenda para o mercado. Acho que cada vez mais as empresas, dentro de uma estratégia de ESG, estão a trazer a questão da diversidade muito fortemente, tanto a nível de C-level, como a nível de trazer mais mulheres negras, mais homens negros para o C-level das empresas e principalmente ao nível do Conselho tem que haver um esforço muito grande de termos mais mulheres negras e mais homens negros e indígenas que realmente representem aquilo que o Brasil tem de mais rico, que é efetivamente esta diversidade cultural, racial e de género que realmente me encanta. Portanto, para resumir, não vinha nada alerta e esta consciência foi criada 100% aqui no Brasil e eu tornei-me ativista destas várias áreas aqui no Brasil. Portanto, acho que o Brasil, nesse aspecto, é muito vocal no que respeita à agenda da diversidade, porque tem efetivamente muitos desafios. Mas eu acho que tem aqui grupos, organizações, pessoas que são altamente líderes em levar esta agenda para a frente.